Olá a todos. Hoje eu quero falar um pouco sobre o que eu compreendo que representa o espírito crístico de Jesus Cristo, essa essência crística, poderosíssima, reitora de todos os processos, que está presente em todos os estados de consciência. Quando nós rompemos com estados de consciência, vamos acessando os outros patamares conscienciais, que isso tudo também pode ser feito em Cristo Jesus, por Ele ser o Deus, o reitor de todos esses processos universais. Eu quero falar que quando eu me refiro a Jesus como Deus, é uma forma de glorificá-lo, numa altura que não cabe na minha mente, porque se Jesus é o intermediário entre o Deus Criador e nós, então Ele está nessa condição de ser glorificado numa denominação máxima, que seria para as nossas almas, que é chamando-o do próprio Deus, de próprio Deus, tá? Então, eu assim, quero falar que eu estou passando por um processo de bastante expansão da consciência, e o mais lindo de tudo é poder compreender que Jesus está comigo. Jesus é o reitor desse processo e Ele está me conduzindo de uma forma muito tenra, muito suave, muito segura, dentro daquele processo de viver minha vida em união com o Senhor, entregando, confiando para Ele, para que Ele me conduza segundo a sua vontade. Então, nesse momento em que Ele está despertando almas, né, para um processo para o ingresso em novos estados de consciência, em novas percepções mentais, emocionais, energéticas de si mesmo, da criação, do todo, né, porque nós estamos dentro desse todo. O que eu quero trazer para vocês é que hoje eu estou experimentando com as ferramentas de Access, uma liberdade de poder me colocar num espaço de criação, sem limitação, de infinitas possibilidades, junto a esse universo criador, que é de infinitas possibilidades. Então, quando essa ferramenta chega para mim, eu estou em Cristo Jesus, realizando o meu processo evolutivo, trabalhando os meus aspectos para me tornar contribuição no mundo, o Access entra na minha vida para propiciar mais expansão de consciência, para me instrumentalizar, para que eu possa acessar espaços de criação infinita, de cocriação infinita junto com o universo, tendo o universo como parceiro e me liberando das limitações mentais, emocionais, que são obstáculo para que o meu ser infinito realize a melhor trajetória terrena que ele pode realizar nesse mundo, sendo uma contribuição verdadeira para todos. E aí lógico que eu vivencio isso tudo em Cristo Jesus. Então, essa intimidade com Jesus, reitor de todos os processos, ela se faz. E o que eu descubro com isso tudo? Que a partir do momento que eu posso expandir as minhas próprias capacidades, romper com minhas limitações mentais e emocionais e acessar universos paralelos, até então inimaginados para mim. Esses universos paralelos que se abrem para mim, eles também estão em Cristo Jesus. Então, tudo isso está em Cristo, grandíssimo é o Espírito do Senhor, e a nossa mente não consegue abarcar o que representa Jesus dentro de todo esse processo. Eu tive um problema de saúde, e aí eu estava conversando com uma pessoa da família querida, e aí me deu um clique assim, que eu falei, gente, tudo faz tanto sentido, que é o seguinte, eu tive um problema de saúde, eu passei por uma sucessão de cirurgias na cabeça,
até que numa cirurgia, numa internação, eu busquei Jesus, eu tive um encontro com Jesus. E eu quero colocar agora o testemunho, eu vou ler para vocês, para que vocês possam compreender e abrir um pouco a consciência, expandir a consciência em relação à grandeza de Jesus Cristo, dentro desse processo multidimensional no qual nós nos encontramos, dentro desses espaços infinitos, de infinitas possibilidades de criação, de cocriação em que Cristo está. Então, eu vou ler para vocês o testemunho, para que vocês possam também perceber essa grandeza comigo, ou nem conseguir perceber de tão grande que é. Então, eu vou ler. Enquanto rendia graças aos céus em oração, após a minha cirurgia, chegada no CTI, senti minha mente se expandir. Quanto mais ela se expandia, mais eu a sentia saindo do meu corpo e as dores físicas reduzindo até desaparecerem por completo. Foi quando escutei dentro de mim uma voz: confie em mim. Eu sabia que era Jesus. Minha mente seguiu se expandindo até se situar no espaço, no universo. Então, aquela percepção de universo. E eu tive a percepção da sua infinitude, daquele espaço grande. A infinitude. Então, quando a minha mente conseguiu abarcar aquela dimensão de infinitude, imagina aquela dimensão, quando a minha mente abarcou a infinitude, Jesus fez aquele espaço, ele fez assim, ele contraiu e fez expandir muito mais. Ele fez aquele espaço se ampliar muitíssimo mais, mostrando-me que havia mais para além do que a minha mente havia conseguido abarcar. Quando finalmente minha mente deu conta de assimilar aquela nova dimensão de infinitude, ele fez novamente. É como se ele tivesse fechado aquilo e aberto muito mais. Ou seja, ele abriu para além daquilo que eu havia conseguido ver. Ele fez expandir mais infinitude. Ele a fez novamente se ampliar muitíssimo mais. E seguiu fazendo sucessivas vezes e cada vez de forma mais acelerada. E aí, ele fez expandir várias vezes, mostrando várias vezes. Com aquilo, eu soube que ele queria me mostrar o quanto Deus é grande, que tudo aquilo é a sua criação e o quanto eu podia confiar nele, em Cristo. A verdade é que eu estava tensa e de repente eu ouvi o apito do aparelho que monitora as batidas do coração. Pi. E aí eu voltei assustada para o meu corpo e eu implorei para Jesus que eu não estava pronta para ter uma parada cardíaca. Por estar plenamente consciente, eu pensei na repercussão médica de uma parada cardíaca em mim e que poderia comprometer o tempo no hospital de saída do CTI e de alta. Eu estava no processo ali de uns 70 dias internada. Instantaneamente me dei conta que estava querendo impor minha vontade sobre a dele. Mas a verdade é que estava com bastante medo e eu não ia dar conta de continuar com aquelas expansões mentais. Eu pedi desculpa, o aparelho retomou o barulho regular e não voltou a disparar mais. A minha mente queria continuar se expandindo e eu tensa fiquei tentando controlar para que ela expandisse somente até o ponto no qual eu ainda conseguisse sentir meu corpo deitado naquele leito. Sentia-me imensamente feliz por poder passar a noite com Jesus. E ele me mostrou outras coisas. Eu vou deixar esse trechinho do testemunho escrito aqui embaixo. E o objetivo é que seja uma sementinha aí para expandirmos a nossa consciência em torno da grandeza que é Jesus Cristo, ocupando esses diferentes estados e espaços da criação. Obrigada.
Tchau, tchau.